Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O pessoal se levanta no culto, traz uma palavra da parte de Deus, fala em línguas. Como é que eu sei que aquela manifestação é do Espírito Santo? Não é uma pergunta válida? Até o dia de hoje, como é que a gente sabe que a pessoa está falando realmente pelo Espírito Santo? Porque qualquer um pode se levantar e dizer o que quiser. Como é que eu sei que é do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, então, por isso que eu digo, está falando de espirituais. O princípio que ele vai estabelecer, do verso 2 até o 3, é que se alguém está falando pelo Espírito Santo, ele nunca vai diminuir a pessoa de Jesus, mas ele vai glorificar a Jesus. Ele vai reconhecer quem é Jesus Cristo. E ele aplica esse ponto a partir de uma analogia. É como se ele dissesse: quando vocês não eram crentes, quando vocês eram pagãos, quando vocês eram idólatras, vocês eram guiados aos ídolos. Ou seja, ele não está dizendo isso aqui, mas está óbvio. O diabo, Satanás, os demônios induziam ou induzem até o dia de hoje os incrédulos a adorar ídolos. Nós já vimos no capítulo 10, se você voltar comigo aqui, que o apóstolo Paulo já tinha feito essa conexão entre a ação satânica e a idolatria. Ele diz aqui, verso 21, verso 20 do capítulo 10. As coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Os demônios estão por detrás da idolatria. Paulo apela para a vida dos coríntios antes da conversão. Vocês eram guiados pelos demônios e os demônios levavam vocês a quem? Aos ídolos. Se você é crente, você agora tem o Espírito Santo, e da mesma forma que o espírito maligno lhe levava aos ídolos, o Espírito Santo leva você a Cristo. É por isso que Lutero diz que o homem é uma besta ou montada pelo diabo ou montada pelo Espírito Santo. Ou você é guiado pelos espíritos maus, e aí você vai para a idolatria, ou você é guiado pelo Espírito Santo e vai para Cristo. Não é que ele diz aqui, verso 2: vocês sabem que quando eram gentios, descrentes, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Essa é a realidade do descrente. Ele é guiado, ele é levado pelos demônios aos ídolos mudos, a deuses falsos, a prática da idolatria. Mas, verso 3, por isso, uma vez, à luz desse princípio, eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Essa é uma passagem difícil de interpretar. Anátema quer dizer maldito. Alguns estudiosos acham que profetas na igreja de Corinto tinham ficado, já estavam meio que descontrolados. Estavam levantando e dizendo coisas. Talvez alguém, porque o próprio Paulo diz na carta aos Gálatas que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Mas aí talvez alguns profetas mais desavisados, que não eram preparados, então eles se levantavam e diziam que Jesus é anátema, Jesus é maldito. E Paulo considera isso um insulto e não é uma coisa do Espírito Santo. Então, já de cara, a gente percebe que não deve acreditar em tudo que os profetas dizem. Porque, com certeza, há profetas que não estão falando da parte de Deus, a julgar pela grande quantidade de profecias que são faladas e que nunca se cumprem. Nunca se cumprem, nunca. E o profeta continua com o mesmo jeito. Se você questiona, ele vai dizer, é porque você não teve fé. E aí a profecia não se cumpriu, né? A profecia não se cumpriu. Então, já de cara aqui está evidente que o apóstolo Paulo está ensinando que existem pessoas que pretendem falar pelo Espírito Santo e, na verdade, não estão falando pelo Espírito Santo. Não estão falando. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo.
Eu posso chamar qualquer pessoa que está passando aí na rua, na frente da igreja, que não é crente, e dizer, olha, eu te dou R$100 para você ir lá na frente da igreja e dizer, Jesus é Senhor. A pessoa vem, diz e vai embora. Quando Paulo fala que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, é dizer mesmo, dizer de coração, exaltar a Jesus e reconhecer o senhorio de Jesus, que Ele é o centro de todas as coisas. Você só pode fazer isso pelo Espírito Santo. E aqui você tem a pedra de toque, aqui você tem o referencial para saber se alguém está falando pelo Espírito Santo. Você pergunta, qual é a cristologia dele? Qual é o papel de Cristo no ministério dele? Se o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou mandar o Consolador. Quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me glorificar. Lembra que Jesus falou isso? Evangelho de João falou isso. O Espírito Santo vai me glorificar. Pergunta, qual o papel de Cristo no ministério desse pregador, desse profeta, desse líder? E você vai ver, o Espírito Santo não se exalta, o Espírito Santo não exalta os dons, o Espírito Santo não exalta pessoas, ele não exalta instituições, ele exalta Cristo. Quando você pode ser o profeta mais aclamado, mais popular do mundo, mas pergunte, que lugar ele dá para Jesus? Ele fala da pessoa de Cristo, ele exalta ao Senhor Jesus, ele fala do sacrifício de Cristo na cruz, fala da sua ressurreição, da sua intercessão, o que ele conhece de Cristo? Mas aí você vê que muitos profetas que estão falando nas igrejas são mensagens pragmáticas, são mensagens só de experiência, de prosperidade, de vitória, de conquista. Raramente você vai ouvir um sermão a respeito da pessoa de Cristo, da glória de Cristo, da sua santidade, da sua morte na cruz. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aqui você tem a resposta para a pergunta, a resposta que Paulo está dando para os Coríntios. Como é que eu sei que alguém está falando pelo Espírito Santo? A resposta de Paulo, ele está exaltando Cristo, a pessoa de Cristo é exaltada no ministério dele. Aí você tem a resposta a essa pergunta. Por isso que eu estou dizendo que no verso 1, o que Paulo, a palavra dons, você devia colocar aí entre colchetes, né? Porque ela não está no original. Ele está falando dos espirituais. Como reconhecer um espiritual? A resposta é, se ele glorifica Cristo, ele está falando de fato pelo Espírito de Deus. Segundo princípio aqui, agora sim, a partir do verso 4, segundo princípio para a questão dos dons, é que os dons são muitos. Existe uma variedade grande de dons, e não somente línguas e profecia. Infelizmente, essa verdade parece ter desaparecido. Em alguns quartéis evangélicos, algumas igrejas evangélicas, quando se fala em dom, só se pensa em línguas e profecia ou dom de milagres, quando existem muitos outros dons. Dons são habilidades, são capacidades que o Espírito Santo dá aos crentes, aos filhos de Deus, para que eles possam edificar a igreja, para através dessas habilidades a igreja cumprir seu papel nesse mundo, de adorar a Deus, edificar os crentes e evangelizar o mundo perdido. Para que isso aconteça, Deus dotou a igreja com ferramentas, com instrumentos pelos quais a obra de Deus é feita aqui nesse mundo. E são muitos, muitos, muitos. O problema da igreja de Corinto é que só focava em 2, línguas e profecia. O resto parece que não existia. Só falava desses 2, só falava dessas duas manifestações. Então essa é a primeira observação. A segunda é que essa passagem aqui, se você prestar atenção, do verso 4 até o verso 6, ela foi construída em torno das 3 pessoas da Trindade. Veja, verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito é que concede os diversos dons. Os dons são diversos, mas são concedidos pelo mesmo Espírito. Há uma unidade, há uma diversidade, mas há uma unidade nos dons. Verso 5. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Então, falou do Espírito, agora falou do Senhor. E aí você pergunta, mas o que é
serviço é a mesma coisa de dons. Os dons servem, eles são serviços, porque eles são usados para servir a igreja. Aí no verso 7, e há diversidade nas realizações, é a mesma coisa de serviço e a mesma coisa de dons, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Só fazendo a nota de rodapé para as pessoas que têm dificuldade com a doutrina da Trindade, porque não tem a palavra Trindade na Bíblia. Mas também não tem testemunho de Jeová, quer dizer, não tem, né? Tabernáculo das testemunhas de Jeová também não tem. Não tem essa expressão na Bíblia. Então, nós uma doutrina não se constrói só através de declarações explícitas, mas de conclusões óbvias. Você está vendo aqui as três pessoas aqui, o Espírito, o Senhor Jesus e Deus, mencionados em 3 versículos, a estrutura trinitariana da passagem. O ponto do apóstolo Paulo é dizer que o Deus triuno, ele concede dons, realizações e serviços à sua igreja, mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus. São chamados de dons, no verso 4, porque dom, a palavra que está na raiz de dom é a palavra carisma, caris, de graça. O Espírito é quem concede graciosamente. É chamado de serviço no verso 5, porque eles foram dados para que a gente possa servir ao Senhor Jesus. E são chamados de realizações, porque é Deus quem opera tudo em todos. Então você vê aqui as 3 pessoas da Trindade envolvidas na concessão de dons espirituais à igreja. São muitos, são diversos dons, mas existe uma unidade entre eles. Não é para haver competição, não é para haver concorrência, não é para haver gente se exaltando em detrimento de outros ou humilhando outros que não têm esse tipo de dom. Então, esse princípio é muito importante. A diversidade dos dons unidos pelo mesmo Deus triuno que os concede. O terceiro princípio, está aí do verso 7 até o verso 10, é que os dons espirituais foram dados para o que é útil na igreja. Vamos ler aí? Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, e aí ele dá a relação dos dons para provar o que ele está dizendo. Vamos pensar aqui, verso 7, a manifestação do Espírito, que é o dom espiritual é uma manifestação da atuação do Espírito Santo. Então é a mesma coisa, manifestação, serviço, realização, dons, mesmas palavras para indicar a mesma coisa. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Respondendo à pergunta, quem é que tem dons espirituais na igreja? Resposta, todos. Todos os cristãos têm dons espirituais. Têm dons espirituais. E quando é que esses dons foram concedidos? Alguns dons são a santificação de talentos naturais. Antes de eu me converter, eu já tinha o dom de liderança, embora usado da maneira errada. Mas eu já liderava uma gangue de motociclistas aqui em Recife, antes da minha conversão. E fui orador, fui escolhido como orador da minha classe, lá na escola primária. Desde cedo eu tive facilidade de falar em público. Na minha conversão, o Espírito Santo santificou essas habilidades e agora as usa para a glória de Deus. E outras habilidades que eu não tinha me foram concedidas depois da minha conversão. Alguns recebem na sua conversão, outros já tinham habilidades que são santificadas e postas ao serviço de Deus, e algumas outras variam durante a vida. É impressionante isso. Eu me lembro no início da minha vida cristã, e eu podia dizer de convicção plena que eu tinha um dom de evangelista. E tem algumas pessoas aqui que podem comprovar o que eu estou dizendo, que são fruto do meu trabalho como evangelista. Mas depois de um tempo, o dom de mestre sobrepôs o de evangelista. E aí a minha vida deu uma guinada para esse lado também. Hoje eu tenho o dom de ser vovô, que está dominando praticamente quase tudo, não deixa nem tempo para fazer as outras coisas. Mas a vida da gente, durante a vida, pode haver alguma alteração nisso aí. Mas o ponto é que todos recebem dons. Agora, para que os dons são dados? Eu já te disse alguma coisa no início. Está aí,
é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? É o bem dos outros. Como é que Paulo prova isso? Ele dá uma descrição dos dons. Porque, verso 8, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o dom de falar palavras sábias. Esse dom é para mim ou é para os outros? Para os outros, é claro. Eu não vou ficar falando palavras sábias para mim mesmo, né? O dom tem um fim proveitoso. E aí ele começa, por exemplo, falar palavras sábias, palavras de sabedoria divina. Isso é um dom do Espírito Santo. Isso é um dom do Espírito. Você ter o dom de trazer uma palavra sábia que vai abençoar a vida dos outros, a vida da igreja, a vida de pessoas que Deus coloca na sua vida. A palavra do conhecimento. O Espírito Santo concede a alguns conhecimento, mais do que a outros, mas mais do que isso, a capacidade de transmitir esse conhecimento, porque não adianta só você ter conhecimento. Você tem que só beneficia você. Você precisa transmitir esse conhecimento e é um dom espiritual. Por que ninguém quer isso, né? O pessoal quer outros. Mas que dom importante, não é? O que edifica mais a igreja? Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. A fé aqui não é a fé salvadora, que aí todos os crentes têm. Todos os crentes, por definição, aliás, se eles não tiverem fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, nem crentes eles podem ser considerados, não é verdade? Mas aqui é o dom da fé, é a capacidade de você crer e receber da parte de Deus determinadas coisas que você busca e que outras pessoas não conseguem. O dom da fé. Para que serve o dom da fé? Não é para pedir para mim, não. É para pedir para os outros, interceder pelos outros, para que Deus abençoe outras pessoas, para que Deus liberte outras pessoas, para que Deus abra uma porta para pessoas que estão oprimidas e com problemas. A algumas pessoas Deus dá uma fé extraordinária e elas são capazes de orar e pedir a Deus determinadas coisas e Deus se compraz em atendê-las. Outros tem uma vida regular de oração. Todo mundo tem fé suficiente, todo crente tem fé suficiente para pedir coisas a Deus, mas a alguns Deus concede esse dom da fé, essa capacidade extraordinária de oração. Você quer um exemplo bíblico? George Miller de Bristol, um cristão do século passado que viveu numa cidade da Inglaterra chamada Bristol, e ele se sentiu chamado para começar um ministério para órfãos. Então ele abriu um orfanato e ele colocou no seu coração de que ele não pediria um tostão a ninguém. Ele oraria e Deus mandaria os recursos. E esse homem começou a orar e Deus mandava, tipo assim, a carroça levando leite, né? O padeiro manda a carroça com leite e pão para entregar aos clientes, ia passando na frente lá do orfanato, a carroça quebra, o leite ia apodrecer, aí o cara que estava conduzindo a carroça, né, olhou, é um orfanato, ele disse, olha, esse leite aqui vai se estragar, vocês não querem não? Litros de leite e de pão, e aí toma comida para uma semana toda. E outros exemplos e exemplos de como Deus, durante mais de 30 anos, sustentou 7 ou 8 orfanatos que ele abriu só pela oração. Nunca pediu um tostão a ninguém. Agora, vá fazer isso você. Agora, eu quando li essa biografia, eu me senti miserável. Né? Eu joguei minha cara no chão e disse, Deus, eu não sei nem se eu sou crente. Porque eu não consigo isso. Até que alguém chegou para mim, me viu nessa angústia, eu era novo convertido quando li essa biografia. Na minha angústia, ele me viu na angústia e disse assim, Deus não lhe chamou para viver a vida de George Miller, mas para viver a vida de Augusto dos Nicodemos. Você não tem que viver a vida desse homem. Deus tem diferentes dons para diferentes pessoas. Então, aqui, mas esse dom é para outros, não é para você. Aí ele continua. Há outro no mesmo espírito, dons de curar. Não sei por que no plural. Talvez para curar doenças diversas. Mas Deus concedeu,
e aqui é um ponto de disputa, né? Se ainda tem pessoas com esse dom, mas pelo menos na época que Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele tem certeza disso, de que Deus concede dons de curar. Pessoas, que talvez esteja relacionado com o dom de fé, que pedem e Deus concede cura. Eu já orei por gente doente que ficou curada na hora, mas também já orei por gente que morreu no dia seguinte. Então, antes de você pedir para orar, saiba disso. A diferença do dom de curar é que, se o dom de curar era aquilo que os apóstolos tinham, esse dom não falha. Toda vez que os apóstolos disseram, levanta-te e anda, ou abre os olhos, ou fica curado, isso aconteceu. Nunca teve, não há na Bíblia registro nenhum de que esse dom tenha falhado alguma vez. Então esse seria o dom de cura. Exatamente porque não existe ninguém depois do período dos apóstolos que tenha mostrado esse histórico de sempre curar doentes, infalivelmente curar doentes, é que se chega à conclusão de que provavelmente esse dom estava muito relacionado com o período dos apóstolos, uma vez que não há evidência aqui. Eu posso até perguntar para você, não é? Se a gente pode até fazer um levantamento. A gente vê isso agora durante essa pandemia, não é? Que esse dom, se tivesse em operação, ele seria de grande benefício para toda a população brasileira, se tivesse pessoas que têm esse dom, curando doentes, pessoas que estão morrendo e que poderiam ter sido salvas se esse dom tivesse ainda em operação hoje. Não quer dizer que Deus não responda orações. A gente pode orar e Deus pode curar alguém de Covid. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu apenas não sei se existem pessoas como os apóstolos que têm o dom de curar infalivelmente todas as vezes. Isso eu não tenho certeza, porque a história da igreja não me dá exemplos disso. Que Deus atendeu orações, sim. Eu posso dizer de casos em que pessoas experimentaram isso. Mas o ponto aqui da lista é que o dom de curar não é para mim, mas é para curar outros. O dom é dado para um fim proveitoso. Aí vem a outra, operações de milagres. Os estudiosos ficam batendo cabeça. Qual é a diferença entre dom da fé, dom de curar e dom de milagres? Parece tudo tão junto. Ninguém sabe exatamente o que é que isso significa. Talvez fazer aquelas coisas que Cristo fez, andar sobre as águas, multiplicar pães, transformar água em vinho, mas o problema é que não tem nenhum exemplo, nem os apóstolos fizeram isso. Nem os apóstolos fizeram esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa que realmente nós não temos muita informação e por isso a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer afirmações como alguns fazem, não é? Porque nós temos aí 2000 anos de história da igreja para nos ajudar a interpretar. Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado a você que chegou até o final de mais um conteúdo aqui no nosso canal. Nós queremos agradecê-lo e convidar você a inscrever-se aqui no nosso canal e, claro, também deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda para que você seja informado pelo YouTube sempre que sair novos vídeos aqui no nosso canal. Você pode também ajudar compartilhando essa mensagem ou enviando para um amigo, um irmão aí no seu WhatsApp, no seu grupo da igreja. E claro, você pode acessar a mensagem completa desse vídeo no link que está aqui abaixo na descrição. Você clica e você vai para o vídeo completo, bem como acessa o canal oficial do Reverendo Nicodemos. Nós queremos convidá-lo a refletir nessa mensagem a respeito de dons, que fala a respeito também de discernir muitas vezes aquilo que é dito nas igrejas. Nós sabemos que há um certo excesso, uma extrapolação daquilo que de fato a Bíblia fala a respeito de dons. Infelizmente muitas pessoas trazem para si essa ideia de profeta, de profecias, e pessoas que usam o púlpito das igrejas de maneira irresponsável, e nós precisamos discernir a respeito daquilo que é falado, se aquilo de fato procede de Deus ou não. E para isso, claro, nós temos que usar a palavra de Deus, a Escritura, como meio de verificar, de comparar se aquilo é ou não procedente da parte de Deus. E aqui o reverendo nos ensina que sempre que alguém diz que fala pelo Espírito,
nós devemos saber se isso é verdade, se isso aponta para Cristo, aponta para a obra da cruz, porque se aquilo que aquela pessoa fala desmente a mensagem da cruz, desmente o evangelho, nós sabemos que nada há da parte do Espírito aquilo que está sendo falado.